400 e tantos anos aí. Opa, o que aconteceu? Saiu uma voz aí de alguém. Esse celular é meio doido, Não, né? tá tudo certo, é que eu coloquei para gravar aqui. Ah, foi você, então. Então tá bom. Então nós temos aqui, é, com a morte, né? Essa geração que fica, que vai estar ali sendo atormentada, né, por Faraó. Mas me chama a atenção, no versículo 8, dizendo assim: Entretanto se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecia a José. Isso soa um tanto quanto estranho, porque assim, José foi o maior governador do Egito, até então, né, essa época principalmente, né? Então, a, a palavra conhecer aqui, ela é um pouco, ela nos favorece de duas maneiras, né? A palavra conhecer aqui significa que esse faraó, ele não se deu ao luxo de aprender sobre a história de José. Esse é o primeira forma de interpretar que nós temos aqui, né, que é aceita. Então, ele não quis conhecer a história dos demais líderes, possivelmente, né, seja isso. Mas também nós podemos entender que ele não aprendeu essa história, né? Então, se ele não aprendeu essa história, nós também temos um problema muito sério aqui, porque a geração que ficou no Egito se negou a falar sobre o Deus da sua história. A geração que ficou no Egito não se lembrou do Deus que os preservou no tempo de fome. A geração que ficou no Egito não se lembrou do próprio bisavô ou do avô chamado José, né, que administrou o Egito de tal forma, debaixo da presença do Deus Todo-Poderoso, que os livrou da fome, né? Essa geração que ficou no Egito não se deu conta, ou melhor, não fez caso, né, do próprio Jacó, de Israel, né, a partir de quem Deus formou o povo de Israel, né? Então nós temos aqui uma situação tanto quanto grave nesse aspecto. Se Faraó não aprendeu, nós podemos pensar que houve uma omissão daqueles que estavam sob o seu comando ou estavam ali como escravos de Faraó, o povo de Israel. Eles omitiram, eles não falaram, eles não contaram a sua história, eles não replicaram a sua história e a história que Deus iniciou com eles através da aliança abraâmica, né? Eles se esqueceram da sua história, né? Pensando assim, nós aí podemos abordar um assunto aqui muito importante, né? Eu conversava esses dias com um amigo meu que, coincidentemente, foi professor de história da Noemi, lá no Alfredo Cardoso. Esse rapaz, ele acabou viajando com a gente em alguns shows da banda que eu tocava lá, tudo, e ele, desesperado, me mandou um WhatsApp dizendo, pelo amor de Deus, né, me ajuda aí que eu não consegui pegar aula esse ano, eu tinha muitos pontos, mas aí realmente o governo fez uma lambança, o secretário de uma incompetência, o secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, de uma incompetência tamanha, né? Infelizmente, nisso deixa-se muito a desejar, tá feio mesmo. E, enfim, ele desesperado, que era um excelente professor de história, né, que ficou sem aula. Uma das situações que ele ficou sem aula foi porque o Estado tirou, mas muito dessa matéria, né? Tem bem poucos professores de história hoje atuando, porque é uma matéria que está sendo limada da grade escolar, por incrível que pareça, né? História e geografia são matérias que estão sendo limadas, né? Num processo lentamente do próprio Estado. Isso é um absurdo, né? Quando você tira a história de um povo, né? Que perspectiva ele tem do presente e do futuro?
né? Se um povo que não conhece a sua história, né, ele está fadado a repetir os mesmos erros ou ficar impregnado nos mesmos erros de que lá atrás aconteceu por não conhecer, por ignorância. Mas, nesse exemplo aqui, eu trago para cá agora, porque este povo que nós estamos falando aqui, que está escravo de Faraó, o povo de Israel, conhecia muito bem a sua história. Eles conheciam muito bem Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Conheciam de ouvir falar, conheciam de ver, né? Enfim, eles souberam da história e desonraram a sua própria história. Não era uma coisa que foi arrancada deles, não. Não foi uma coisa que eles jamais ouviram e que negligenciaram o ensino. Pelo contrário, né, nós temos sempre a questão de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né, e aquela coisa toda, né? Na própria genealogia de Israel era muito bem dita, era muito bem ensinada, né, os costumes, né, o culto, a adoração a Deus, né, a história de Deus com esse povo, né, e é triste de saber sobre isso quando o povo de Israel negligencia a história do seu Deus e o Deus da sua história em um lugar onde o paganismo impera, né? Dito isto, agora eu vou trazer para a nossa própria vida, para a prática da nossa vida como cristãos. Como cristãos. As pessoas estão deixando, ou melhor, as pessoas não estão conhecendo a Cristo como deveria lá fora, porque os cristãos estão negligenciando a pregação do Evangelho. Assim como este faraó não tomou conhecimento, partindo dessa ideia de interpretação, ele não conheceu, não aprendeu sobre, sobre José, sobre o seu povo, né, sobre o Deus, né, que o próprio faraó que trouxe José para o Egito reconheceu, né, este homem que não aprendeu essa história do Deus de Israel e do Israel de Deus, né, assim como eles negligenciaram, né, possivelmente, essa proclamação, né, é um povo que negou a sua própria raiz, a sua própria cultura, e negou o seu Deus, né? Nós temos um exemplo muito forte hoje nos nossos dias, se comparado a eles, né? Veja bem, uma das coisas também que está sendo tirada de vocês, na escola, no dia a dia, não só dos adolescentes, mas dos adultos também, cristãos, nós precisamos entender, gente, que Deus, nós conhecemos a Deus, e Deus se revela a nós dentro daquilo que está escrito, pela palavra de Deus. Nós ouvimos Deus através das letras. Deus fala conosco pela Bíblia, pelo que está escrito, ela é a palavra dele, ela é a palavra de Deus. Toda a revelação de Deus que nós precisamos saber está aqui, escrito, revelado para nós. Nós conhecemos a Deus e nos tornamos mais íntimos do nosso Deus, de Cristo Jesus, através da leitura, gente. Através da leitura. Esse é um testamento que está escrito aqui. Então, quando não se há o interesse, né, a desonra. Se eu não me interesso em conhecer a Deus e o Deus das Escrituras, né, eu desonro a história de Deus que foi consumada lá na cruz com salvação, com redenção na pessoa de Jesus Cristo. E se não falo desse Cristo, desonro ao próprio Cristo, desonro ao corpo que pertence, chamado igreja. Assim como o povo de Israel, essa geração se calou, né? E talvez a gente poderia até usar o argumento do próprio sofrimento, mas o sofrimento não é argumento para se calar quando se de fato é íntimo do Senhor. José, o patriarca, sabia disso. Ele foi vendido pelos seus irmãos.
ele foi aprisionado como escravo por Faraó, mas de forma alguma José abandonou seu Deus. Ele ficou firme, ele confessou seu Deus, e no momento oportuno, Deus usou com uma visão, ele livra um dos servos, e ele também aponta que um determinado servo morreria. Faraó o chama, e acaba que ele passa a trabalhar para Faraó, mas Faraó reconhece o Deus a quem ele servia. Então, este povo conhecia muito bem o poder do seu Deus. Então, hoje nós temos uma situação parecida disso. É interessante porque nem mesmo a própria escola estadual trabalha e faz esforço algum para que o aluno leia. Não faz. Ninguém aqui leu, acho que poucos de vocês, ou talvez nenhum, leu Crime e Castigo. Nem sei se dá essa leitura mais na escola. Não sei, de Dostoiévski, alguém leu? Talvez não. Né? Coleção Vagalume, pelo menos, né? Poucos leu. Paulo certamente leu, que já vem da filosofia, mas isso nós vimos na escola também, né, Paulo? Muitas coisas desses textos nós vimos na escola. A famosa Coleção Vagalume, quase ninguém conhece. Né? Romeu e Julieta, por exemplo, Dom Casmurro, quase nenhum de vocês conhece. Foi tirado isso de vocês, mas tá, isso aí eu posso até compreender que é numa questão mundana. O Estado, quanto mais dependente ele fizer o sujeito, é melhor. Então, quanto menos cultura se dá para um cidadão, mais ele depende das misérias, né, do Estado. Isso é um fato. Mas, agora eu quero trazer para a nossa realidade, gente. Não é porque lá vocês não têm o estímulo de ler, mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus nos conduz à palavra. Eu não posso me dar o luxo de não ler as Escrituras. Eu não posso eu não posso me dar ao luxo de não. A Bíblia fala de examinar as Escrituras. Examinar. Examinar poxa, eu não estou compreendendo isso, deixa eu buscar conhecer um pouco mais a fundo. Se eu não sei, eu procuro. Se eu não sei, eu pergunto para quem já sabe, quem está mais à frente que eu, nas questões do livro sagrado, da palavra de Deus. Né? Ou, eu não posso me dar ao luxo de tirar de mim mesmo uma vida de devoção a Deus. Isso se faz através da oração e da palavra. É por isso que existe na igreja como um todo hoje, muitos fracos, Paulo fala isso lá no contexto da ceia, muitos fracos, e muitos que já dormiram, né, no sentido de até morreram em fraqueza, desconhecendo o corpo de Cristo. Irmãos, note que esse cenário, o desconhecimento das Escrituras, o desconhecimento da história do nosso Deus, o desconhecimento, a falta de intimidade com a história de Cristo, com a vida de Cristo, isto dá margem para o inimigo trazer domínio. O que aconteceu aqui? Fala que este rei do Egito, não conhecendo José, e a história de José com o seu Deus, né, ele faz o quê? Ele observa que o povo está crescendo, ele vai imprimir domínio, ele vai imprimir trabalho, ele vai imprimir opressão, sabendo que este povo não conhecia a história, sabendo a própria história, que este povo não proclamava os feitos do seu Deus, então este povo ele está extremamente vulnerável. Um povo que não conhece a história está vulnerável. Um povo que não conhece a história, ele vai continuar caindo nos mesmos erros que lá atrás foi cometido. Então, nós precisamos olhar para esse texto e permitir que esse texto chame a nossa atenção, porque assim, se nós não conhecemos e não somos íntimos das Escrituras, do que está escrito, e para ser íntimo do que está escrito, eu preciso ler, aprender, meditar. Satanás terá domínio sobre nós. Satanás é um inimigo que ele conhece muito bem as Escrituras. A sua ousadia é tamanha que ele resolve citar as Escrituras para Jesus, quando foi tentar Jesus, gente. Satanás conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu? E você? Conhecemos?
E eu e você nos debruçamos por um tempo significativo para estudar as Escrituras? Tem gente que lê um capítulo quase que caindo aos pedaços, né? Quase que pedindo pelo amor de Deus que esse capítulo acabe logo. Então, se chega-se nesse estado, então nós perdemos o temor a Deus. Se a Bíblia já não nos é mais interessante, sua leitura, uma coisa é o ímpio não querer ler, não querer conhecer, não querer se aplicar. Agora, isso não cabe ao cristão. Isso não cabe ao cristão de nenhuma faixa etária. Seja ele de 9, de 6, de 5, está aprendendo a ler, vai ler a Bíblia. Ele precisa conhecer a história do seu Deus, a história de Jesus Cristo, que o salvou, que o redimiu, que o perdoou, e que faz habitar nele a esperança da eternidade. Ele precisa dominar as Escrituras desde a tenra idade. Uma criança judia lá, com 6 anos, ela sabe citar o Pentateuco para a gente. Véio. Com 12 anos, ela já debate com os mestres ali já sobre a lei, sobre o Pentateuco, sobre os salmos, né? Nós somos cristãos, gente, nós somos cristãos, né? E se nós não conhecermos o nosso Cristo revelado nas Escrituras, Satanás facilmente nos enganará. Satanás empregará, eu quero até tomar esse exemplo que é interessante que o que Faraó faz, né, com o povo que não conhece ou que não honra a sua própria história, que não honra seu próprio Deus, né? Satanás os enche de programas, Satanás os enche de trabalho, Satanás os enche de tudo aquilo que é secular e secularizado, e eles abaixam a cabeça e acatam aquilo, se tornam como bonecos, como marionetes controlados, né, por Faraó. Assim é o cristão, né, ou assim é aquele que não conhece a Jesus Cristo. Não conhece no sentido de porque não quer mesmo meditar nas Escrituras. Quantas pessoas aí se dizendo cristãs hoje que estão tão dadas aos seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou de carreira, e eles usam isso como argumento, que eles não têm tempo para meditar nas Escrituras, não têm tempo para orar. Olha, esse argumento não vai colar no dia da volta de Jesus. Porque aquele que diz que ama, ele vai conhecer. Aquele que diz que ama, ele vai ler. Né? É um absurdo um cristão aí, pegar aqui de 3 anos de cristianismo, nunca ter lido a Bíblia inteira. Isso aí é um absurdo. Ele precisa conhecer o que fala Obadias, ele precisa conhecer. O crente é bom para citar João 3,16. Né? Então, a mesma intimidade que ele tem com João 3,16, ele tem que ter com Obadias, com o profeta Naum, com Sofonias. Ele precisa ter a mesma intimidade, porque aqui é a história, e a Bíblia é totalmente cristocêntrica. Até chegar em Deus amou o mundo de tal maneira, houve toda uma história, desde lá do Gênesis até o Novo Testamento. E o cristão não pode se dar o luxo de não ler, de não conhecer a sua história. Note que vai muito além. Além dos trabalhos, das perturbações que Faraó causa aqui ao povo hebreu, ele vai além. Agora ele quer matar. Ele diz para que os meninos que nascessem fossem mortos. Veja que é uma questão processual a maneira como o inimigo age, né? Nos enche de coisas que nos tirem e nos afastem mais da vida cultural, das escrituras, da oração, da leitura da palavra de Deus. Ele vai nos afastando, afinal de contas, a gente acha bonito, né? Falar que trabalha de sol a sol, que meu nome é trabalho e meu sobrenome é emprego, acha maravilhoso, como se fosse os homens, né? Como se fosse um orgulho maravilhoso para os homens, isso daí, isso é vergonhoso. Quando Cristo, eu conheço todas as coisas, menos o Cristo a quem digo servir, menos o Cristo a quem eu acho que me salvou.
Eu digo acho porque se a pessoa ela não consegue fitar os seus olhos nas Escrituras e conhecer as Escrituras, ela está simplesmente achando que é salva. Tem muita gente lá fora que nem salvo é, né? Nós temos aí muitos ateus e teólogos não cristãos que conhecem muito a Bíblia. Mas ao cristão, o cristão não pode dar esse luxo. Porque, primeiro, é Jesus que o salvou. É o Jesus que morreu na cruz Calvário. Note que nesse cenário, Faraó emprega todas essas coisas e agora ele parte para matar. Aqui nós temos o primeiro infanticídio aqui da história, quando o Faraó então manda matar as crianças recém-nascidas ali, até 2 anos de idade. É terrível essa cena, né? Mas, por outro lado, nasce uma esperança aqui. Nasce uma esperança. Nasce uma esperança de 2 mulheres, 2 parteiras que fazem a diferença na história aliás, faz a diferença na história do Pentateuco. Deus age ali na vida de Sifra e Puá, 2 mulheres, que vão dizer não. Afinal de contas, elas sabem desse povo, elas sabem que esse povo é um povo de Deus, é um povo que está sendo assolado, né? Elas trazem em si os princípios, né, de Deus em seu coração. Então elas tomam uma atitude totalmente na contramão daquilo que era como decreto do rei. Eles falam, não, nós não vamos matar esses meninos não. Né? E elas trabalham uma situação para que os meninos fossem preservados. Elas trabalham todos os seus recursos, né, e sua inteligência e sabedoria para que os meninos fossem preservados. E numa dessas aí, quem é que nasce? Moisés. Olha a atitude importante dessas 2 mulheres na história bíblica, né? Sifra e Puá. Diferente do povo assolado, que estava sendo assolado, né? Certamente por se calar, certamente porque até aquele momento, enquanto a administração de José ecoava, estava tudo bem com eles, até que se levantou um novo rei. Enquanto a administração, enquanto aquilo que José deixou reinava, né, os valores que José deixou, seja econômicos e coisa e tal, ainda ecoavam, eles estavam passando bem. Estavam crescendo, se multiplicando, comendo, bebendo, trabalhando de boa, mas agora chega um momento em que este Faraó se levanta contra eles. E eles não têm estrutura. Não têm estrutura. Aqui, em momento algum, dentro dessa assolação aqui, né, desse primeiro capítulo, nós vemos um povo arrependido, chorando na presença de Deus. Nós vemos um povo tentando simplesmente sobreviver na força do braço. Então, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto aqui e entender que é obrigação do cristão ter uma intimidade com a palavra de Deus. Saber folhear, saber achar pelo menos os livros no lugar onde eles estão, né? Conhecer o texto, comparar os textos, saber a relevância do Antigo e a relevância do Novo Testamento, saber das profecias, o que elas dizem, até que ponto elas apontam para a cruz, até que ponto elas apontam para o cativeiro babilônico, até que ponto elas apontam para a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos saber falar das Escrituras. O cristão que não sabe, que não conhece, o cristão que não se aplica nas Escrituras, ele está agindo em desonra ao seu próprio Deus. E, além disso, as pessoas estão deixando de ouvir o Evangelho. Agora note, vamos um pouco mais à frente. Quando Moisés aparece e já está liderando, né,
parcialmente em alguns setores do Egito, ele mata um homem egípcio, por quê? Porque aquele homem egípcio estava judiando do povo seu. Era alguém que tinha consciência do seu povo, era alguém que tinha identidade do seu povo e sabia de onde veio. Então Moisés foge, depois Deus vai usá-lo para trazê-lo de volta, e ele vai libertar esse povo. Ele vai libertar esse povo porque agora ele tem intimidade com Deus. Ele vai libertar esse povo porque ele compreendeu, ele ouviu a voz de Deus, ele se inclinou em obediência. E ele traz a mensagem no Egito que há muito tempo ninguém falava mais. Deus teve que agir no Egito com sinais, prodígios e maravilhas para trazer a consciência desse povo que o abandonou. Quanto mais distantes da palavra de Deus, menos conhecimento de Deus. Quanto mais distantes das Escrituras, mais distante de Deus. A Bíblia lida é a voz de Deus no nosso coração. Né? Eu sempre falo assim, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus falar bem alto no seu coração? Então leia a Bíblia em voz alta. Porque é a voz de Deus, é o ensino de Deus. Note, então, que houve aqui um abandono em uma geração. Houve um abandono. E quando a gente pensa um pouquinho nas Escrituras, a gente tem sempre essa distância. Parece que a cada 3 gerações que se passam, menos se conhece de Deus. Nós tínhamos aqui a geração de Jacó, né, o tempo de Jacó, né, que lutou ali com Deus e prevaleceu, segundo Gênesis 32, né, no sentido assim que foi abençoado por Deus. Depois nós temos a geração dos filhos de Jacó, das 12 tribos, incluindo aqui José. E José e seus irmãos traziam consigo a história do seu pai, a história de seu avô e bisavô, né? E agora nós temos uma geração bem mais fraca para lutar. A minha preocupação hoje é ver jovens cristãos, por exemplo, de 10, 11, 12 anos, ainda sendo tratados como bebês, já deveriam estar sendo estruturados pela palavra de Deus, que entregam a sua vida a Cristo, mas não se dedicam à oração, que entregam a sua vida a Cristo, mas conseguem passar 1, 2, 3 dias, uma semana, às vezes um mês, sem abrir as Escrituras e meditar, sem anotar, sem buscar saber, sem se tornar mais íntimo, sem desejar o que as Escrituras nos trazem como ensinamento, e por isso se amedrontam, se enclausuram em suas escolas com vergonha de falar, com vergonha de profetizar a palavra de Deus, de trazer à luz do conhecimento ímpio a palavra de Deus. Né? Vocês viram no sábado que vocês podem falar de Jesus. Depois que acabou o evangelismo, a gente sentou em roda ali na igreja e vocês lembram o que aconteceu. Né? Vocês falaram de Jesus, glória a Deus por isso. Então não abram mão jamais de conhecer as Escrituras, gente. Não abram mão de dominar o que está escrito aqui. De saber o que é versículo e de saber o que é ditado. Saber diferenciar isso. Senão, quanto mais distante das Escrituras, mais distante da voz de Deus, mais distante da obediência, mais próximo à desonra, mais distante da obediência a Deus, e mais próximos do domínio e do engano de Satanás. E não há compaixão em Satanás. Satanás, ele não quer presentear ninguém. Satanás é a mão que, quando parece que está afagando, na verdade ela está cortando, ela está ferindo. Então, tomem cuidado, meus irmãos, né? Porque aqui nós temos um momento um tanto quanto triste, né? Agora, por outro lado, se nós partirmos
da interpretação de que Faraó não conheceu a José simplesmente porque não quis, né? Aí também nós temos uma outra situação importante. Simplesmente porque talvez viu como menor ou porque não era interessante, né? Aí nós temos uma outra situação importante, né? No sentido de que realmente o diabo ele não faz conta, ele está pouco preocupado com as suas intenções. Ele está pouco preocupado se você tinha intenção ou não de fazer ou deixar de fazer. Satanás está pouco preocupado com o valor da sua vida. Está pouco preocupado, né, se você é maior ou menor que o outro. Satanás, ele quer te destruir. Satanás tem um ódio da raça humana. Seja o sujeito cristão ou seja ele ímpio. Satanás quer ser lançado, ele sabe do seu fim, mas quer levar boa parte com ele. Assim como aconteceu nos céus, que boa parte dos anjos caíram por causa do seu engano, assim também no dia da condenação e do juízo, ele quer levar muitos de nós. Ele em si é a natureza destrutiva dele. Ele quer saber quem você é, de onde você veio, ele quer destruir você de todas as formas. Então, seja de um lado, né, ou seja, do outro, nós temos um inimigo das nossas almas, que vai atribular, que vai perturbar, que vai dar muitas opções para que a gente possa se esquecer das Escrituras, com o fim de nos matar. Cabe a nós estarmos firmados nas Escrituras, ler as Escrituras, ler livros correspondentes às Escrituras, que ensinem, que ajudem na explicação, participar de momentos como esse. Não abra mão de um tempo de ensino das Escrituras. Não abra mão da leitura. Esses dias eu vi uma brincadeira que as pessoas perguntavam, tá na Bíblia ou tá amarrado, né? Aí perguntaram para o sujeito lá, o sujeito era pastor, perguntaram para ele, como é que é? Fazer o bem sem olhar, como é que é? Fazer o bem sem olhar a quem? Está na Bíblia ou está amarrado? O pastor falou, está na Bíblia. O rapaz falou, não está. E realmente não está. Isso não está na Bíblia. Não está escrito na Bíblia isso aí. Né? E as pessoas acham que é versículo, tá vendo? Né? Aí você tem é terrível isso daí, é vergonhoso isso aí. Né? Como é que eu posso abrir mão de conhecer aquele que me salvou? Aquele que criou todas as coisas? E que pela graça dele, ele se deu a conhecer através desse testamento, das Escrituras. Ele escreveu um tratado aqui de vida espiritual, de salvação, de filiação, de identidade, de história da humanidade. Né? E como é que eu desprezo a cruz de Cristo? O que eu posso falar sobre Cristo? Como é que eu posso me dar o luxo de calar-me para o outro que já está condenado, indo para o inferno? É porque eu estou deixando de conhecer as Escrituras, é porque eu estou deixando de ouvir a voz de Deus. Então eu queria que hoje vocês pensassem muito sobre isso. Amanhã é dia de aula, amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia da empresa, amanhã é dia de estar com as pessoas. As pessoas não querem saber do próximo presidente do Brasil. As pessoas precisam saber de Cristo. As pessoas precisam saber de Cristo. Se elas vão aceitar ou não, já não é problema nosso, mas elas precisam ouvir de Cristo. Então, comunique de Cristo às pessoas, comunique com propriedade.
Veja se você hoje se encontra satisfeito com o seu conhecimento bíblico. Veja se hoje você se encontra satisfeito com sua vida de oração. Veja se a sua leitura bíblica e a sua vida de oração não estão te incomodando um pouco. Talvez, quem sabe, você precise mergulhar mais neste universo, né, de Deus, da ação de Deus, da comunhão com Deus. No próximo sábado, nós vamos estar falando sobre um dos fundamentos da nossa fé, que é a própria oração. Né? Uma das aulas ali do sábado vai ser sobre oração. Né? Um tempo importante também, para que a gente possa vincular a leitura bíblica sempre com o espírito de oração, buscando a presença de Deus. É tempo, gente, de entrar no quarto, fechar a porta, como diz Mateus 6,6, e ouvir a voz de Deus. E é por aqui que eu ouço a voz de Deus, pelas Escrituras. Amém, meus irmãos? Queria deixar essa palavra para vocês, que preocupa muito o meu coração. Afinal de contas, nós estamos num mundo cada vez mais distante de Deus, cada vez mais secularizado, mais pagão, mais imoral. O amor se esfria, a iniquidade aumenta, mas ainda o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Então, fiquem firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Eu não sei se deu tempo do Duque entrar, acho que não, né? Duque acho que não entrou. Tudo bem, sem problemas. Aí depois ele dá o recado. Eu vou encerrar com oração. Alguém tem algum pedido específico aí para a gente orar? Vamos colocar aqui o chá das mulheres, né, que vai ser um tempo de evangelismo. Colocar aqui o culto de missões também. Enfim, os evangelismos que nós temos pela frente, né? Em abril nós temos outra sorveteria, abril, maio e junho, né? Tem mais 3 sorveterias pela frente aí, né? Que todos aí estão mais que convidados para participar. Vamos orar então, né? Mais alguém tem algum pedido? Oração? Tá tudo em paz, graças a Deus. Muito bem, então. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós olhamos ali a tua palavra, Senhor, e fomos chamados hoje, Senhor, para termos um compromisso maior, ó Deus, no que diz respeito a conhecer as Escrituras. Senhor, quando uma geração se cala, ó Deus, quantos problemas acontecem. Quando uma geração cristã se cala acerca de Cristo, Senhor, quantas pessoas, ó Deus, ó Deus, cessam a sua vida nessa terra. Quantas pessoas morrem, Senhor, sem ouvir a tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a um compromisso, ó Deus, muito maior com a tua palavra, Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Senhor Jesus, nós temos um tempo, uma geração hoje em que se dedica a tantas coisas, ó Deus, mas que tem dificuldade de parar, de se desconectar, ó Deus, dos celulares, desconectar, ó Deus, das redes sociais, para simplesmente ouvir a tua voz saltando da leitura da Bíblia, Senhor. Tem misericórdia do nosso coração, ó Deus, eu peço que o Senhor possa estar avivando o coração de cada um, ó Deus, nesses dias que está conosco aqui neste momento, nessa live, o coração da igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Quanto mais o tempo passa, menos se conhece das Escrituras, mais abandonam as Escrituras. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, tem misericórdia da nossa vida. Por favor, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Mantém-nos firmes nos caminhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pelas nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Senhor, inculca no coração deles a tua palavra, como diz em Deuteronômio capítulo 6. Ó Deus, que eles possam buscar o Senhor. Que eles não sejam, Senhor, uma geração em que vai simplesmente deixar esquecer, deixar passar ou desonrar o teu nome, Pai. Mas guarda-os no Senhor.
ó Deus, e aviva o coração deles, ó Deus. Aviva o coração de cada irmão, ó Deus, da nossa comunidade local e da igreja do Senhor no mundo, Pai. Despertando-nos para, ó Deus, conhecermos mais a Ti, termos mais intimidade contigo, na oração, na palavra, ó Deus, na comunhão, em nome de Jesus, Pai. Guarda o nosso coração no Senhor, Pai. Livra-nos, ó Deus, de todo o oferecimento maligno, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, nossas famílias em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco, Senhor, a Igreja Batista Casa Bíblica em tuas mãos. Cada família ali, Senhor, que cultua o Senhor, ó Pai, nos grupos pequenos, no momento discipulado, no culto de jovens, de ensino, ó Deus, nos domingos. Guarda debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, e desperta-nos, ó Deus, porque breve, muito em breve o Senhor virá. Desperta-nos para esse comprometimento com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que toda preguiça, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que toda indiferença, toda frieza seja arrancada, Senhor, do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, vem aquecer o coração, ó Deus, da nossa comunidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, acerca, ó Deus, da oração, das escrituras sagradas e da proclamação do Evangelho da graça, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Desde já eu coloco diante do Senhor, ó Deus, dos cultos dessa semana, os discipulados e grupos pequenos que estarão acontecendo. Eu coloco diante do Senhor o culto, Senhor, e o chá das mulheres e o culto de missões que teremos, que seja um despertar mesmo nesse culto de missões, aspirações ministeriais possam nascer no coração da tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Peço que a bênção do Senhor seja sobre os meus irmãos amanhã, no dia de trabalho, durante a semana que temos pela frente, aqueles que vão para a escola, para as universidades. Ó Deus, abençoa. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Livra de todo mal, Senhor. Ó Deus, e mais uma vez eu peço que o Senhor esteja trazendo um tempo, Senhor, diferente no coração de cada um de nós, após ouvirmos essa tua palavra, Senhor. Ó Deus, um despertar no comprometimento com as Escrituras Sagradas, Pai. Muito obrigado por essa noite, eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, e que assim seja. Amém. É isso aí, galerinha. Estamos aí no SECAB essa semana, a gente se vê, nos cultos, né? E discipulados e grupos pequenos. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até mais, viu, gente? Tchau, tchau. Ai. Né? Mas você acha que eu ia pegar qual? Sofá. Sofazinho. Essa coisa. Eu vou arrumar uma cadeirinha. Se ficar aqui. Mano, sai daí. É.
Ah. Volume. Por quê? Beleza.